Oração pelos mortos é algo que, inclusive, São Paulo reza por Onesíforo, que estava morto. Isso é uma coisa que eu descobri. Eu quero fazer um programa um dia chamado Os Versículos que eu nunca vi. Esse é um deles. Versículos que católicos nunca leram é o que mais tem, né? Sacanagem. A grande questão é que o Eduardo apresenta que esse texto possivelmente fala que Onesíforo está morto e Paulo está aqui junto a Timóteo intercedendo, desejando, orando pela morte de Onesíforo, pela alma de Onesíforo, intercedendo, né? É uma ideia de proto-intercessão por mortos aqui. E a grande questão é que quando nós analisamos exegeticamente o texto, nós percebemos que nós não temos evidência textual para sustentar essa ideia. Se nós olharmos para algumas expressões, como por exemplo a expressão Polax anepshemi, que é a expressão no passado, né, dizendo ele muitas vezes me refrescou, muitas vezes me deu ânimo, como diz aqui na Ara, nós percebemos algo um tempo perfeito, algo que foi concluído no passado. Exatamente como nós vemos, por exemplo, a expressão epais kineto tes emes demorias, que é não se vergonhou da minha prisão, outra vez uma menção, um verbo no passado, uma descrição de comportamento, e não uma descrição de morte, no sentido de ausência por morte. Paulo está aqui rememorando feitos de Onesíforo em detrimento às pessoas que o abandonaram. Perceba que aqui no capítulo 1, Paulo começa a falar de que Timóteo está ciente de que ele está sozinho, que todos da Ásia o abandonaram, e ele vai se referir a outros que o abandonaram ao longo da carta. Se nós formos até o capítulo 4, nós vamos perceber Paulo tratando sobre esse assunto. Então Paulo está colocando aqui Onesíforo em detrimento aos que abandonaram, como sendo esse excelente, que muitas vezes o prestou grandes serviços, o prestou solidariedade. E então Paulo deseja que o Senhor lhe conceda misericórdia, né? Caris doetai, ou seja, que Deus o abençoe no futuro. Aqui agora uma bênção futura, mas essa bênção não implica em morte, principalmente porque nós percebemos a presença ali da expressão Eneken notoemera, que é a expressão para naquele dia, mostrando que Paulo está fazendo uma menção a uma questão escatológica e não uma questão de morte ou de intercessão pelos mortos. Se nós analisarmos academicamente, nós temos vários acadêmicos defendendo sim a ideia de que há aqui de alguma maneira implícita uma intercessão pelos mortos aqui, a intercessão pelo Onesíforo, na possibilidade de que ele estaria morto aqui, pelo texto apresentar uma espécie de ausência, mas essa ideia ela é imposta ao texto. A maioria dos acadêmicos vai assumir que o texto não exige essa leitura, que a leitura natural do texto é simplesmente que Paulo rememora feitos de Onesíforo no passado e deseja bênçãos futuras a ele, e que o tom de Paulo é um tom escatológico e não de intercessão por mortos.